Bom, de algum, vamos começar, né, o nosso overview da nossa aula, através de, inicialmente, vamos fazer uma apresentação de um caso clínico, uma análise das imagens de TC do crânio com avaliação do score de aspects. Em seguida, vamos fazer avaliação das imagens de angio-TC intra e extracranianas no protocolo da AVC. Vamos realizar a elaboração do laudo, dos laudos, né, do aspects e da angio-TC. Avaliação dos aspectos de imagem importantes para a elaboração do laudo, a gente vai frisar novamente as partes mais importantes. E, por fim, nós temos um convite especial para vocês. E, posteriormente, vamos tirar as dúvidas do nosso caso. O AVC é a segunda principal causa de morte e incapacidade no mundo. Então, daí a importância da gente estar ciente, a gente saber que a gente tem uma necessidade de um diagnóstico mais rápido, porque isso depende muito o prognóstico da conduta tomada e, assim, da gente estar identificando essas alterações para o neurologista tomar a conduta adequada. A cada 6 segundos, uma pessoa morre de AVC. Então, como falei anteriormente, diagnosticar rápido e com precisão é essencial para mudar esse cenário. Daí a importância da gente dominar a angiotomografia no protocolo do AVC. Aqui é um estudo mostrando que esses pacientes, através da AVC bem sucedida, né? Bem diagnosticada, ocorreu o quê? Uma maior taxa de reperfusão bem-sucedida, um melhor score funcional desculpe, em 90 dias, ocorreu uma menor mortalidade e uma menos indicação uma inadequada do tratamento. Então, assim, quando a gente faz o diagnóstico adequado, então o paciente sai ganhando. Então, daí a nossa importância no protocolo do AVC. Então, o uso da angiotomografia aumenta a precisão na seleção de candidatos à trombectomia, melhora significativamente os desfechos clínicos e deve ser considerado como componente essencial no protocolo de imagem do AVC isquêmico agudo. Então, vocês, né, nós podemos mudar o prognóstico de um paciente com AVC. Então, assim, eu convido vocês a ser o protagonista na emergência, porque começa quando o paciente chega na emergência, através da triagem, né? A enfermagem vai identificar, acionar a equipe de protocolo AVC e daí vai para a imagem. A angiotomografia no protocolo do AVC identifica oclusões arteriais, avalia a circulação colateral através de uma fase mais venosa, determina a elegibilidade para as terapias de trombólise e a indicação de trombectomia, e identifica outras etiologias, como dissecção arterial, vasculites, ou, no caso de estenoses intracranianas ou extra, e tromboses venosas. Então, isso tudo nós vamos ajudar, nós temos essa capacidade de ajudar bastante e até mudar o prognóstico de paciente. Só para a gente demonstrar a quantidade de AVC, aqui os casos diários de AVC em um hospital em São Paulo, né, que é a maior metrópole daqui do Brasil. Então, ó, o AVC por dia. Então, em alguns hospitais eu tenho 1 a 2 casos. Os casos de referência neurológica, 5 a 10 casos por dia. E na totalidade na cidade de São Paulo, cerca de 50 a 55 casos por dia. Então, daí a necessidade, gente, da gente estar bem familiarizado a esse protocolo. Como eu falei anteriormente, o paciente chega na emergência, então chega através da triagem e é feita a avaliação clínica, é acionado o protocolo, então já sobe para a tomografia, quer dizer, eu falo sobe porque ela não se fala sobe, tá, gente? Vai para a tomografia, e começa com a tomografia de crânio sem contraste, e nós vamos avaliar também aqui, para a gente excluir
hemorragia e excluir outras causas secundárias, como tumores. E, em seguida, é realizada a angiotomografia, lembrando que o laudo ele deve ser dado até, no máximo 30 minutos. Enfim, daí, aqui, ó, desculpa, gente. Aqui, ó, essa interpretação da imagem. Aqui nós estamos. Aqui que nós vamos ajudar, vamos ser protagonistas no protocolo do AVC. Vamos identificar alterações na tomografia sem contraste e na angiotomografia. Tem que ser com menos de 30 minutos, porque para avaliar a elegibilidade para tratamento. Então, enfim, aí vai para início de trombólise, ou então vai ser indicada trombectomia, lembrando também outros aspectos que o neurologista que vai indicar a conduta. Então, gente, pelo tudo que a gente falou aqui, não tem como a gente assumir um plantão de emergência sem saber, sem dominar completamente o papel da tomografia e angiotomografia do crânio no protocolo do AVC, porque é ela quem vai ter o protagonismo de determinar a conduta. E ela pode determinar uma conduta e modificar o prognóstico para melhor, se ela for avaliada da forma mais adequada, e pode também modificar o prognóstico para pior, se ela for avaliada de uma forma errônea. A gente já sabe que o AVC é uma doença altamente prevalente, que em hospitais de médio porte aparecem 1 a 2 casos de AVC por dia. Então, aparece no plantão o protocolo do AVC. E a gente tem que saber o que fazer com isso. Então, a nossa missão é formar pessoas que dominem a angio-TC, não só dentro do protocolo do AVC, mas também nas outras patologias vasculares que levam a achados críticos, onde o tempo é fundamental, como no protocolo do AVC, tempo é cérebro. Até 30 minutos você vai ter que liberar esse laudo. Então, você não tem tempo de consultar material, você não tem tempo de pedir opinião, é você e a angiotomografia, e você tem que avaliar da melhor maneira possível. Hoje a gente vai ver aqui a avaliação de uma angiotomografia de um caso recente do hospital, no passo a passo, para que a gente saiba todos os caminhos a seguir para avaliar da forma mais correta, porque a forma como a gente avalia também vai influenciar nas informações que a gente obtém do laudo. Então, o domínio técnico no protocolo do AVC não é opcional, é essencial, porque se você é da plantão de emergência, você vai se deparar com o protocolo do AVC. E quem somos nós para buscar essa formação de médicos radiologistas, buscar entregar mais segurança para o médico radiologista na avaliação da angiotomografia, não só no protocolo do AVC, mas também fora dela. Vamos nos apresentar, Carlinhos. No início eu falei, né, meu nome é Carla, tá? Eu sou radiologista e já trabalho com imagem vascular há quase 20 anos. E eu realmente eu fiz a minha formação inicialmente aqui, depois eu saí, fiquei mais 2 anos fazendo R4, R5 em vascular também. E hoje eu sou preceptora, né, faço de R4, de 2 serviços, do Hospital Santa Isabel e do Imagem Memorial, que do grupo DASA. E hoje, esses 2 hospitais que eu trabalho, o Hospital da Bahia e o Santa Isabel, eu convivo com a emergência diariamente. Lembrando que nesses hospitais, os plantonistas, eles dão os laudos, né, os laudos provisórios, porque o protocolo você tem que ser laudado na hora. Então, assim, temos a tomografia de crânio sendo laudada em 20 minutos, menos de 30 minutos, e fazendo parte do Aspects, né, o laudo estruturado. A gente também tem a frase dos vasos, né, de oclusão proximal, mas, sendo que o laudo definitivo
é dado pela equipe vascular, né? Basicamente, eu faço essa revisão de todos os exames de vascular da emergência para que nada passe. E a gente percebe que tem ocorrido uma melhora nesses achados, porque é muito importante. Muitas vezes, o neurologista ele está acostumado a ver algumas alterações, mas é importante, porque existem alguns detalhes que a gente tem que trabalhar o olho, a gente tem que fazer esse trabalho diário para acostumar. É o que o residente fala, poxa, eu falo, e aí, como é que tá esse laudo, tal? Aí o residente fala, não, para mim tá normal, mas quando a senhora olha, acha alguma coisa. Mas isso a gente vai trabalhando. E aí a gente pode conseguir isso de uma forma gradativa e diária, através de um acompanhamento, e é isso que a gente propõe aqui, porque acho que o conhecimento, né, Adri, não vem num dia só. É verdade. Então, É uma construção. a gente vai construindo isso. Exatamente. Muito bem, Thalia. E aqui é a Adriana, né? Eu sou Adriana Matos, também especialista em imagem vascular. Comecei a direcionar meu aprendizado para a parte de vascular. Comecei com Doppler na residência. Depois eu desenvolvi, fui fazer um fellow na USP, desenvolvi a minha tese de doutorado em angiorressonância das artérias dos membros inferiores. Então, naquela época, a gente ainda não tinha a tomografia multislice. Posteriormente surgiu a tomografia, voltei para Salvador e desde então venho trabalhando com a tomografia que assumiu aí a preponderância na imagem vascular. Ela ultrapassou aí a angiorressonância e adoro ensinar, por isso eu trabalho, sou preceptora do programa de residência médica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia, sou preceptora junto com Carla do Fellow, do R4, lá da clínica onde a gente trabalha Imagem Memorial, que é do grupo DASA, e também ensino a graduação de medicina, que amo ensinar, e nós ensinamos desde 2020 aqui através do digital, que é maravilhoso porque a gente tem a oportunidade de alcançar alunos de todo o Brasil, a gente de Manaus, de Minas Gerais, do Sul, muita gente aqui do Nordeste, do Ceará, e a convivência que a gente tem com esses alunos na nossa comunidade no WhatsApp é uma coisa que nos traz muita satisfação, porque a gente, de fato, vem transformando essa prática, a gente vem disseminando essa experiência que nós atingimos ao longo dos anos. Então, aqui alguns prints de alguns dos nossos alunos, nós já formamos mais de 3.000 alunos. E eu tenho uma residente aqui da Itália falando no chat, sou residente de radiologia Na Itália. na Itália. Lidiane. Bem-vinda, Lidiane. Então, o feedback de nossos alunos aqui no digital que nos motiva, porque através do digital a gente pode alcançar muito mais pessoas. Um número pode impactar um número maior de pessoas que na residência, no mundo real, pessoal, lá no Hospital das Clínicas, lá no Image, a gente não consegue impactar essas pessoas. Eu vou ler alguns dos depoimentos e vou chamar um dos nossos alunos para que ele possa falar como que o nosso acompanhamento modificou a prática dele. Mas aqui só antes, eu nunca laudei anjo na residência, estou indo para o R4. Vou precisar laudar e o curso está me ajudando muito. Vamos então chamar Rafael para ele poder. Rafael já está aí, gente? Rafael está aí? Dani consegue compartilhar a tela para a gente falar com o Rafael. Rafael é um de nossos alunos atual. Olha, Manu. Que Manu é, gente, querida. Vocês abrem a câmera. Vamos ver se Rafael pode entrar. Mas, assim, esses nossos alunos, a gente acompanha, a gente tem aulas
quinzenais durante o período da nossa hands-on. E a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente compartilha os casos diariamente e a gente tem o feedback desses alunos. Então, aqui um dos depoimentos. Giovana está aí. Giovana já está aí, né? Aqui um dos depoimentos é um curso que junta aulas teóricas diretas ao ponto, com muitos casos clínicos e duas professoras super experientes, sempre dispostas a ajudar. Para quem não teve formação adequada em estudos vasculares, o curso é essencial. Eu acho que o Rafael talvez ainda não esteja por aí, porque ele está de plantão, mas eu vou chamar a Giovana. Giovana, você consegue entrar? Dani, você consegue compartilhar a tela da Giovana? Você consegue abrir a tela, Giovana? Consigo. Respondeu. Consegue abrir a tela, Giovana? Espera aí, meninas, que eu estou tentando aqui abrir. Eu sou ruim nisso dessa parte. Espera aí. Eu apareci aí já? Já, Já. Então, Giovana, a Giovana é nossa aluna da Hands-On. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua prática, se você lauda Anjo TC, e como era a sua relação com a Anjo TC antes da nossa Hands-On. Bom, meninas, aqui foi o seguinte, eu até escrevi agora aí para vocês, esse ano eu faço 24 anos de formada, então talvez uma experiência parecida com a de vocês aí, eu não tinha Anjo TC na minha residência, né? E eu me deparei com o passar dos anos, elas foram aparecendo, e assim, eu fui laudando instintivamente. Porém, aqui é uma cidade pequena, eu sou de Poços de Caldas, Minas Gerais, e aqui foi demorando para isso ir acontecendo. Não veio de uma vez. Então, assim, eu realmente fui instintiva, o que não era tão legal como eu fiz com outras partes de Doppler, de morfológico. Esses eu fui fazendo cursos e fui entrando para a área. Agora, na Anjo, não, eu fui dando, porque eu tinha alguns colegas que já eram mais experientes, que davam, enfim. E aí, depois da pandemia, mudou um pouco aqui tudo, acho que para mim, para vocês, para todo mundo, e eu passei a trabalhar muito com telelaudo e, assim, explodiu as Anjos. E eu senti a necessidade de dar a resposta que o médico queria e precisava, e não simplesmente o paciente tem um aneurisma ou o paciente tem uma oclusão. Que era basicamente, né, o que eu fazia, era oclusão, porcentagem, aneurisma, dissecção, e eu consegui, com vocês, ver que esse mundo é gigantesco e que eu estava assim. Eu tenho até vergonha hoje, eu falo, meu Deus, quantos desses eu posso ter deixado passar? Né? E isso hoje para mim é muito importante, mesmo com todo esse tempo de trabalho. E engraçado que assim é a lei de Murphy, né? Eu comecei o curso, começou a aparecer, mas muito, muito, muito caso, e aí eu tenho dado muito mais laudo. E assim, o WhatsApp tem me sido maravilhoso. Eu tenho aprendido muito com as dúvidas do Rafael e dos outros colegas, e com as minhas também. Assim, vocês são prontidão, é impressionante. Sempre respondendo, sempre com muito carinho. Deu uma travada aí um pouquinho, Giovana. O depoimento de Giovana é lindo, é isso que nos motiva. E um conhecimento absurdo, assim. Eu tô gente, muito feliz. Muito feliz, Giovana. Giovana, fala para a gente o seguinte: o que na prática mudou a nossa hands-on? Te deu algum tipo de direcionamento no sentido? além de direcionamento, mais segurança. E assim, além de tudo, eu saber o que eu estou procurando. Que muitas vezes eu não sabia o que eu estava procurando.
né? Como eu fazia tudo instintivo, eu não sabia o que eu estava procurando. Diferente de uma cirurgia geral, um abdômen, que eu trabalho desde a da residência, que eu sei exatamente o que o cirurgião quer de mim, né? Eu sei o que ele quer, eu sei falar para ele, entregar para ele uma coisa bacana. Na vascular, eu não sabia. Eu não sabia o que mudaria para o médico na conduta, eu não sabia disso. Então, assim, a minha segurança em laudar e o meu conhecimento no que eu vou procurar mudou aí, fez uma volta de 180. Giovana, só uma última pergunta para as pessoas que estão começando agora, que estão entrando no mercado de trabalho, que querem trabalhar com telelaudo. Radiologia é um mundo, é super extenso. Que tipo de conselho você daria? O conselho primordial que eu dou, que eu também dou aula para os alunos da PUC aqui em Poços, eu gosto, assim, tenho um contato muito grande com eles, não se limite, não fique pensando assim, ó, ainda mais a gente que está em cidade menor, seja um profissional mais completo. E quanto mais completo você for, e mais você conseguir entregar o que o seu colega precisa, mais você vai ser reconhecido. E aí o céu é o limite para você. Tem que fazer isso. Você tem que ter o conhecimento. Se estiver numa cidade maior, dá para você se especializar, né? Subespecializar. Numa cidade menor, infelizmente, não dá. Mas o conhecimento e saber o que entregar é muito bacana. Muito obrigada, Então, Giovana. Giovana, muito obrigada, senhora querida. Vocês desse grupo, viu? E vocês me aguentem aí. Joia, vamos continuar então, gente. Muito Gente, obrigada. eu achei fantástico. Beijo, Giovana. Eu achei fantástico o depoimento da Giovana e assim, eu falo que assim, o que nos motiva é que a gente não vai só atingir aquelas pessoas que sentam ali do nosso lado no console. A partir da pandemia que surgiu, abriu esse mundo do digital, a gente tem a capacidade de impactar pessoas que estão distantes em todo o Brasil e a gente consegue vivenciar a mudança da prática delas, a gente consegue acompanhar a evolução dessas pessoas através do nosso convívio diário no WhatsApp, onde a gente dá o socorro quando elas precisam e assim a gente dá o direcionamento, que é o que o Giovana falou. Você não deve sair laudando e colocando no laudo tudo que você acha que deve colocar. Você tem que saber exatamente o que o cirurgião vascular precisa saber, de que forma aquilo que você vai colocar no laudo vai mudar a conduta do seu paciente. Então, é direcionamento, é um laudo assertivo. Então, vamos lá. É muito gratificante transformar as pessoas dessa forma. Vamos direto agora ao nosso caso clínico de protocolo do AVC, onde nós vamos avaliar no passo a passo como que a gente vai avaliar essas imagens, o que é que a gente vai procurar nessas imagens, o que é que a gente vai identificar de achado que possa impactar e como construir esse laudo. É um paciente do sexo masculino, de 35 anos, que apresentou um quadro de miocardite e desenvolveu uma cardiomegalia. E ele não diagnosticou isso, fez um trombo em câmara cardíaca e deu entrada no PA com um quadro de perda de força muscular em hemicorpo direito, desvio do olhar conjugado para a esquerda, cerca de 2 horas, e aí foi iniciado o protocolo do AVC. Esse protocolo do AVC, onde tempo é cérebro, onde a gente tem que definir rapidamente tudo que a gente colocar no laudo vai modificar a conduta. Então, Carlinha vai mostrar aqui, a gente vai juntos avaliar a imagem desse caso. Vamos Vamos lá. compartilhar a tela do Radiante. Eu queria que vocês respondessem para a gente no chat se vocês estão vendo a tela do Radiante. Agora sim. Tá. Então, inicialmente, a gente vai começar. Como é que começa o protocolo, né? Com a tomografia de crânio sem contraste. E o que a gente vai buscar? Vamos buscar hipodensidades, que lembrando que um paciente
em quadro de AVC agudo, às vezes a gente não vai conseguir ver aquela hipodensidade que é fácil de ver. Vamos buscar também apagamento dos sulcos corticais e afastar hemorragia e causas secundárias. Então, a gente dá uma janelada, a gente força um pouco a janela para a gente ver se consegue encontrar alguma alteração, gente. Isso é muito importante. Lembrando que o paciente tem 35 anos, tem uma miocardite, é um paciente acompanhado lá no hospital e sabidamente tinha um trombo já intracavitário, né, intracardíaco, e estava em uso de anticoagulante. E começou com um quadro de. Eu vou ter que falar, né? Apesar de que chega com protocolo AVC, mas eu sempre vou atrás do neuro. Gente, me fala o que que tem e tal. Então, ele chegou com hemiplegia à direita. Então, a gente vai observando fossa posterior e vamos buscar também a questão do. Vamos procurar um trombo recente, né? Que é um trombo espontaneamente hiperdenso. O que me parece aqui, o que chama a minha atenção, que eu acho que seria a dúvida de vocês também, é justamente, parece que a cerebral média está um pouco mais densa, mas está assim, está bilateral. Então, a gente não chamou tanta atenção, porque está bem simétrico. Então, esse paciente pode estar até desidratado, porque às vezes, assim, como está bilateral, os vasos eles estão mais hiper. Então, a gente pensa nisso. Então, a angiotomografia, vamos buscar aqui ó, os sulcos. Se a queixa é à direita, a gente já vai trabalhando isso na cabeça, gente. Então, por isso, a questão da gente buscar uma história clínica, isso vai facilitar também a avaliação do radiologista. Então, vamos seguindo. Uma coisa que está um pouquinho torta, né, essa tomo. Deixa eu ver se eu consigo só ajeitar aqui. Você conseguiu ajeitar desse sem botar no pé? Acho que não é. Não, deixa eu colocar. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Só para Estou colocando no MPR. A gente vai jogar aqui no Só para MPR. ficar mais fácil para vocês visualizarem. Eu gosto sempre de colocar a ínsula ali, as cissuras, as cisternas silvianas, tudo bem simétrico, porque aí fica mais fácil da gente encontrar as alterações. Pode tirar aqui se você quiser. Pronto. O que que eu faço? O que que a gente faz, ó? Já corrigi aqui, ó. Chega aqui, ó, você corrige um pouco para tentar fazer. Como o paciente está meio lateralizado, a gente corrige, tiro as linhas e aí vamos embora. Fissuras silvianas. Eu não estou vendo apagamento de sulco. Está bem simétrico. Olha os ventrículos laterais. Terceiro ventrículo. A questura silviana também, talvez. Como é paciente jovem, né? Talvez um pouco de assimetria, não dá para dizer, não, gente. Então, observe aqui, eu não vejo hipodensidade. Lembrando que a escala do Aspect é uma escala que a gente vai buscar hipodensidades, a gente vai falar posteriormente. Então, essa TC de crânio não tem alteração, então é um Aspect 10, como a gente vai mostrar daqui a pouquinho, detalhar isso para vocês. Vamos para, como não tem hemorragia, não tinha nada, vamos prosseguir para angiotomografia, fase arterial. Só um pouquinho. Lembrando que a angiotomografia, a gente tem que janelar. Primeira coisa, a gente carregou a angiotomografia. Observem como o contraste fica branco, branco brilhando. Então, dessa forma, a gente não tem como avaliar a diferença entre o cálcio e o contraste. Então, a primeira coisa, vamos janelar. Giovana, Rafael, todo mundo do Rindizão já sabe disso. E a gente vai seguindo, arco aórtico, tronco supraórticos e vamos subindo. Avaliar as imagens axiais. Axiais, Primeiro. inicialmente. A gente vai subindo a carótidas comuns e vertebrais aqui posteriormente. Vamos subindo.
pacientes de 35 anos, eles não têm, ó, não vejo placa aterosclerótica, não vejo espessamento parietal, não vejo... Isso tudo a gente vai trabalhando a cabeça para buscar. Web, Web, displasia. displasia fibromuscular, isso tudo a gente vai buscando. Carótidas internas aqui, vertebrais lá atrás. Vamos. Essa Uhum. voltinha de vertebral também é importante a gente avaliar. Importante a localização de dissecção. Vamos subindo aqui, carótidas internas. Uhum. Até agora, deixa eu aumentar um pouco a imagem. Estão pérvias, aqui é basilar, aqui atrás as vertebrais já se juntaram. Olha, a vertebral direita e esquerda já se juntou. Uhum. Carótidas internas. E vamos seguir. O que que a gente faz aqui na intracraniana? A gente vai botar um MIP. Tá. Por quê? Porque os vasos intracranianos, eles são vasos mais finos. As artérias são mais finas. Então, para a gente avaliar no axial, dá um pouco mais de trabalho, facilita muito. Lembrando que é uma avaliação mais rápida, né, gente? Protocolo do AVC. A gente tem que avaliar anjo nos 3 planos, tá? Mas vamos continuar axial aqui do lado. Para quem não sabe mexer no radiante, ó, como a Valona ontem perguntou, ó, aqui do ladinho tem o MPR, clica em cima, vira um MIP. Aqui nessa outra ferramenta é a espessura do MIP, então a gente trabalha a espessura. Geralmente a gente trabalha em 10, 15 para intracraniano. Então a gente parou na basilar, me acompanhe, gente. Então o que a gente está vendo aqui? Vou tirar os tracinhos cerebrais médias. E a gente já percebe o que? Uma assimetria. Então, por mais que a gente não esteja com essa anatomia toda na cabeça, a gente já começa. Está assimétrico. Uhum. Aqui, botei mais um pouco na espessura. E a gente, o que que vocês percebem? Uma falha de enchimento na artéria cerebral média esquerda. Observem que, assim, os outros ramos, ó, do outro lado tem aqui, ó, ela vem mais calibrosa e tem os ramos aqui, que estão perto, do lado direito. Agora, do lado esquerdo, tem uma falha de enchimento. Ó, cerebrais posteriores estão ok. Observem, gente, que a gente não consegue nem ver muito bem os ramos. Daí, a gente também tem uma dica importante, que é, vamos avaliar, quando a gente observa uma falha, temos que avaliar a fase venosa. Só para não esquecer aqui o coronal, vamos avaliar a fase venosa intracraniana. Porque a gente já percebeu o quê? Que temos uma falha de enchimento na artéria cerebral média. Tá. E aqui no coronal ficou bem visto também. Ó, observem. Beleza. Aqui. Vamos agora para a fase venosa e avaliar os ramos. Porque temos a falha de enchimento logo no segmento proximal. Sempre jogando na reconstrução multiplanar, gente. Não tem como laudar anjo só com as imagens axiais. Isso é muito sério. A gente vai perder diagnóstico se a gente só olhar as imagens axiais. Então, falha de enchimento na cerebral média. Mas é uma falha, ela está toda ocluída ou ela tem reenchimento, que é importante a gente avaliar o reenchimento. Então, gente, Observe a aqui. gente vê onde oclui, mas às vezes só na venosa, né, Carlinha? Para a gente ver o Exatamente. reenchimento. Então, aqui nós observamos. Olha, aqui tem a falha de enchimento, ou seja, tem uma oclusão. Só que aqui reenche, gente. Reenche logo em ramo M2. Então, a gente vai falar que existe uma falha de enchimento, como a gente vai falar no laudo daqui a pouco. Só que existe um reenchimento distal. Se você quiser ser mais específica, reenchimento de ramos M2. E a gente pode medir também, né, Carlinha? Isso é importante. Se o trombo ele for menor que 0,7, aí muitas vezes só a trombólise dá resultado, mas a gente não vai entrar nesse detalhamento, mas assim, é importante a gente medir, porque isso vai alterar a conduta também. Então, esse trombo aqui é um trombo maior que 0,7.
A gente pode dar uma medida rápida só para que a gente percebe. Tem aqui, só que assim, tem uma curvinha aqui, a gente tem um reenchimento, mas não é. Gente, só lembrando que esse programa, estão perguntando aqui no chat, Carlinha, é o radiante. Tá, E aqui, nesse radiante, a gente pode também fazer medida curva. A gente vem aqui, ó, se a gente sim, quiser fazer medida reta aqui, e se a gente quiser medida curva, é nessa parte de polígono aberto, então a gente pode também fazer isso, uma medida curva através desse programa. Pode apagar, Carlinha. Então, aí quando você clica 2 vezes, ele fica em vermelho, aí você pode apagar a medida e refazer de novo. exatamente. Então, a gente já observou isso, e assim, qual segmento existe uma falha, né? Onde está ocluída a cerebral média, que é importante a gente falar. Ela está ocluída no segmento horizontal, no segmento M1, que é o primeiro segmento da artéria cerebral média. Carlinha, só vou interromper só um pouquinho. Tem umas perguntas aqui no Tem. chat, perguntando como fazer, como que a gente faz essas reconstruções. Perguntando se é o Radiante, aqui é o Radiante, mas a gente tem também uma plataforma, Pax, que é da MedCloud, que os alunos podem fazer as reconstruções lá. E as reconstruções são muito importantes, a gente detalha isso na nossa revisão. Carlinha pode mostrar alguma coisa rápida aqui, é um aprendizado, né, que tem que construir através dessas linhas, né, Carlinha? Exatamente. A gente aqui tem, ó, a gente clica no MPR, vamos aumentar aqui. Pronto. Através dessas linhas, Mariana, as imagens que foram enviadas pelo Zap, são justamente essas que a gente carregou no Radiante, tá? Mas como a Audrey falou, a gente também adquiriu um Pax, que nós vamos, os alunos, a partir de agora, não vão precisar. Quem tiver Radiante e quiser carregar a imagem, pode carregar, não tem problema. Mas a gente já tem a nossa plataforma e vai começar a ser usada agora. Vamos mostrar mais depois do caso para vocês também, que aí é fácil fazer essas reconstruções através da plataforma do MedCloud. Existem algumas imagens chaves que a gente sempre faz, por exemplo, a imagem do plano sagital para ver a artéria cerebral anterior, a imagem do plano axial para ter uma visão panorâmica dos vasos do polígono, e isso a gente consegue fazer angulando essas linhas de acordo com os vasos, e é de extrema importância que a gente faça essas reconstruções, não avalie apenas as imagens axiais para que a gente não perca diagnóstico. A gente tem uma aula específica disso, que é o primeiro módulo do nosso curso Imagem Vascular no Plantão de Emergência, que são as aulas gravadas, que é só de anatomia e reconstrução. Aqui, como a Audrey falou, só para complementar, a gente posicionamos o azulzinho aqui, ó, em cima do seio sagital superior, e a gente vai conseguir vê-lo todo, ó. Observe que o seio sagital todo preenchido, sem sinais de trombose, seio sagital, seio reto, veias de Galeno e veias cerebrais internas. Então, dessa forma, a gente consegue reconstruir e avaliar todo o exame, tanto na fase arterial quanto na fase venosa, tá bom? Vamos seguir? Vamos seguir. Então, vamos lá. Agora que a gente já viu como avaliar as imagens, como obter os achados diagnósticos no protocolo do AVC, que envolve tomografia de crânio e angiotomografia intra e extracraniana, tanto na fase arterial quanto na fase venosa, e a gente sabe exatamente o que procurar, é oclusão, é web, tanto no segmento intracraniano quanto no extracraniano, e aí é importante também a gente conhecer a anatomia, a gente viu que essa oclusão está no segmento M1, reenche M2, essa anatomia a gente detalha em aulas específicas de anatomia no nosso curso. Vamos entender o que que a gente faz com essas imagens e como a gente elabora esse laudo. Então, aqui estão as imagens da tomografia do crânio, sem contraste, que, como Carla já mesmo falou, não tem hemorragia, não tem apagamento de sulco, não tem hipodensidade. Então, como não tem hipodensidade, ótimo, não tem hemorragia, não é um AVC hemorrágico,
trata-se de um AVC isquêmico precoce. E nos pacientes com AVC isquêmico precoce, a gente aplica o Score Aspects. Nos pacientes, é um sistema de pontuação e de padronização que visa avaliar o AVC precoce no território anterior, mais especificamente aqueles AVCs da artéria cerebral média, que são os mais comuns, que a gente sabe que acontece em um ou dois casos no plantão, no hospital de médio porte. Então, a gente pode, inclusive, utilizar esse programinha aqui, da web, para a gente fazer essa pontuação. Esse Score Aspects, ele tem um número máximo de 10. Ele avalia esses AVCs no território da artéria cerebral média e ele pontua um ponto para cada região que tem sinal de hipodensidade tênue que possa representar um AVC isquêmico precoce. Então, ele divide essas regiões, que é o território de irrigação da artéria cerebral média, em 10 regiões. E cada região dessa tem um ponto. Então, se essa região não tem hipodensidade óbvia, a gente dá o ponto de 1 ponto. A gente avalia no nível gangliônico e acima dos gânglios da base. Então, cápsula interna, todos esses níveis a gente avalia. E também nos níveis corticais, supragangliônicos, 6 no nível gangliônico, 4 no nível supragangliônico. Em cada região que a gente vê hipodensidade, a gente subtrai um ponto. Então, esse score ele serve para guiar a terapêutica no AVC isquêmico precoce, para ver, por exemplo, pacientes que têm aspects muito baixos, eles vão ter um prognóstico ruim, mesmo com trombectomia mecânica ou trombólise. Então, ele vai avaliar os pacientes nos quais vale a pena investir com o tratamento de trombectomia e ou trombólise mecânica. Esse paciente jovem, graças a Deus, tinha um aspecto de 10. Então, como foi o laudo da tomografia do crânio? Não tinha hemorragia intracraniana, então não era um AVC hemorrágico. Não tinha o sinal da artéria hiperdensa, porque Carla mostrou que todas as artérias estavam hipertensas, isso pode estar associado à desidratação. O sinal da artéria hiperdensa, ele é um sinal que tem uma alta especificidade, mas ele precisa ser localizado, a gente precisa diferenciar de um pitfall. Não tinha perda da diferenciação da substância branca e cinzenta, outro sinal precoce de AVC. Então, ele estava com um aspecto ótimo em todos os territórios. Ele não tinha hipodensidade. Aspect 10, excelente, excelente prognóstico para o tratamento precoce do AVC, trombólise, trombectomia. Aqui, mostrando as imagens da reconstrução em MIP, da reconstrução tridimensional, que a gente precisa fazer, multiplanar também. A gente não pode avaliar anjo só com as imagens axiais. Aqui a gente vê o arco aórtico está sim dentro do protocolo do AVC, a gente vê tronco braquicefálico, carótidas comuns, as bifurcações carotídeas, a interna, que vai até lá em cima e se bifurca em cerebral média, que era a artéria que estava acometida neste exame, e cerebral anterior. Aqui a bifurcação carotídea, que não tinha estenose, não tinha web carotídeo, e aqui as artérias vertebrais, ramo das artérias subclávias, que ascendem, ela é dividida em 4 segmentos e vão formar a basilar, que vai dar a irrigação posterior. Aqui o segmento intracraniano arterial, mostrando justamente nessa topografia a oclusão do segmento M1, imagem axial, imagem coronal, que a gente vai mostrar para vocês em treinamentos posteriores, como obter essas imagens, e a imagem sagital. Então, vejam como as reconstruções multiplanares auxiliam a gente nesse diagnóstico.
E essa daqui para mostrar a fase arterial, que Carlinha já mostrou, e olhem que a gente vê pouco reenchimento nessa fase arterial. Então, como é importante a gente também fazer a reconstrução na fase venosa, e a fase venosa que permita que a gente consiga fazer a medida da extensão desse trombo, que a Carlinha já falou que é muito importante para a conduta terapêutica, ver se esse paciente consegue fazer trombólise ou não. Então, aqui é a fase arterial e a fase venosa. Olha como a fase venosa mostra melhor o reenchimento. Então, pessoal, a fase venosa não é só para a gente ver se tem trombose venosa, é também para a gente ver o reenchimento. E aqui o nosso laudo de angiotomografia arterial e venosa do crânio e pescoço. Então, a Só uma pausinha. Duas coisas que Francisco perguntou ali, da questão do reenchimento. A Adri já mostrou aqui que a gente a gente avalia a fase venosa para avaliar o reenchimento através de colaterais. Então, o paciente que tem muita colateral vai geralmente ter uma resposta melhor ao tratamento do AVC. Inácio está perguntando se existe o áspectos para a circulação posterior. Já existe áspectos para a circulação posterior, mas ele ainda não é utilizado no protocolo do AVC. O da circulação anterior é mais bem estabelecido, Exatamente. mais amplamente utilizado. A gente tem mais estudos Isso. demonstrando a validade, né? Exatamente. Então, o laudo estruturado, a princípio, a gente avalia somente a gente coloca o aspect para a circulação anterior, né, que é a avaliação da verdade da cerebral média. E, claro, que quando a gente vai dar o laudo da angiotomografia, a gente já vai avaliar se tem alguma oclusão de posterior, vai olhar se tem também a parte de hipodensidade em fossa posterior. Isso a gente tem no laudo, no final, tem assim, outros achados. Então, a gente vai colocar também a hipodensidade e colocar o local, território de circulação posterior, mas como laudo estruturado, ainda não está estabelecido, pelo menos nos serviços que eu trabalho. Então, eu vou pedir para a Carlinha ler o laudo, mas antes disso, mais uma pergunta do chat de Francisco. Informações ricas para o laudo. Exatamente. O laudo é uma resposta para uma série de perguntas que o médico assistente precisa saber. A gente tem que saber quais são essas perguntas e colocar essas respostas no laudo. Existe máscara de laudo de anjo TC com essas informações? Sim. Em cada um dos módulos, nosso curso tem 8 módulos. Em cada um dos segmentos, a gente tem várias máscaras de laudos e vários artigos recomendados. E sobre, exemplo, preenchimento distal, tamanho do trombo, sim, e a gente discute a importância dessas informações. Mariana também tinha perguntado antes da questão das reconstruções, que quem entrar no Rindzone vai aprender a fazer, aprender a parte de anatomia e a realizar a reconstrução de imagens, sim. Nosso primeiro encontro, a gente vai avaliar essa parte de anatomia, a parte de reconstrução, para vocês começarem a se familiarizar com essas ferramentas que são muito importantes para o nosso diagnóstico. Mais alguma pergunta aqui para a gente continuar? Ok, Francisco. Ok. Então, no laudo da angiotomografia, como a gente já observou anteriormente, os achados, paciente de 35 anos, então não tem placa em bulbo carotídeo, em arco aórtico, enfim, não tem outros achados. O que ele tem? Ele tem uma oclusão, observe, vamos acompanhar aqui no laudo, de oclusão da artéria cerebral média, esquerda, no segmento M1. O segmento M1 é o primeiro segmento, é o segmento horizontal, tá certo? Quando ele vai até mais ou menos a questão da fissura silviana, e aí na fissura ela vai bifurcar ou trifurcar em ramos de M2, ramos que a gente chama de insulares, tá? Então, nessa transição existe uma oclusão, isso é muito importante. Então, notando-se trombo nessa topografia, medindo 1,3 centímetros de extensão, traduzindo o quê? Uma trombose recente. Destaca-se o reenchimento dos ramos a partir do segmento M2. Os demais aspectos desse laudo eu não vou ler para não ficar cansativo, mas está normal. Então, a gente vai colocar também uma opinião no laudo, gente. Nós finalizamos com uma oclusão no segmento M1 da artéria cerebral média esquerda. Então, esse aqui é o nosso laudo, né? Que a gente tem, realmente, a gente tem essas fórmulas de laudo no nosso e-book também. E dessa forma facilita também e agiliza o laudo de vocês.
Então, gente, após apresentar esse passo a passo no protocolo do AVC, eu quero falar para vocês que vocês têm dois caminhos. Você tem o caminho de ficar inseguro com os exames de anjo, ou você tem o caminho de você poder evoluir com supervisão, evoluir em uma comunidade onde você vai poder conviver com pessoas que estão ali com o mesmo propósito e passando pelos as mesmas dificuldades que você, algumas um pouco mais avançadas, algumas mais inicial, e podendo ter o suporte de duas especialistas em tempo real. Você pode assumir o caminho de ter insegurança diante de exames de anjo-TC, ou você pode seguir um passo a passo validado, que lhe mostra exatamente o que você tem que procurar, como você tem que procurar, como você tem que fazer as reconstruções e o que você tem que colocar no seu laudo. Você pode continuar indo para o plantão com o medo de deixar passar um achado crítico ou com a segurança de saber que você domina a avaliação de exames de anjo-TC. Então, gente, na realidade, eu só vejo este caminho, né? Um convite para que você seja um radiologista mais valorizado, que você abra o leque para conseguir laudar um número, uma quantidade de especialidades cada vez maior, que você consiga laudar exames de anjo-TC. Tem pouca gente laudando anjo-TC no mercado, nem todo mundo tem expertise para laudar anjo-TC. Então, você vai conseguir colocações melhores no mercado de trabalho, você vai conseguir ser um profissional mais valorizado, tanto em reconhecimento dos seus colegas, mas também na questão de remuneração. Então, vou apresentar para vocês a nossa metodologia da Rendizon de Anjo TC na emergência, que é a metodologia Anjo Connect, que vai conectar vocês com os conhecimentos, com o passo a passo de como atingir a excelência em exames de anjo-TC, vai conectar vocês com pessoas que estão passando pelo mesmo processo e vai conectar vocês com duas especialistas com mais de 20 anos de experiência em anjo-TC e apaixonadas por ensino, que veem nisso um propósito de vida. Então, a nossa metodologia, ela consta de uma base sólida, tem quatro, uma base sólida que é um curso completo do Imagem Vascular no Plantão de Emergência, com 8 módulos e com mais de 40 aulas, aulas teóricas, aulas práticas, discussão de caso clínico, e esse curso está gravado na plataforma do Hotmart. A gente já vivenciou esse curso com muitos alunos aqui no digital, e você pode assistir no seu tempo, com o tempo que você tenha de qualquer lugar, entre um paciente e outro, 10 minutinhos por dia, que vai fazer você evoluir diariamente. A gente tem o pilar Mão na Massa, que são os nossos 6 encontros gravados, onde a gente vai discutir os 20 casos mais prevalentes no plantão de emergência que a gente vai apresentar para vocês. A gente tem o pilar Treino Real, que é o acesso que vocês vão ter à nossa plataforma da MedCloud, com inicialmente 100 exames, mas que será alimentada mensalmente. Aqueles exames escolhidos a dedo, que certamente você vai encontrar no seu plantão, que você vai saber como entrar, como avaliar as imagens, como janelar, como reconstruir, e você pode laudar e você pode comparar o seu laudo com o nosso laudo que está lá na plataforma. E tem o pilar acompanhamento próximo, que é o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente convive diariamente, todos colocam seus casos e suas dúvidas. Então, esse é o nosso convite especial dessa nova turma da Rendizon que a gente está abrindo hoje, para que vocês possam desenvolver essa base sólida. Nesse curso, vocês encontram não só aulas teóricas, conceitos, aulas práticas, mas também os modelos de laudo e os artigos recomendados.
o pilar mão na massa. Deixa eu mostrar no Hotmart. Vocês querem ver na Hotmart, gente? A base sólida, na verdade, o que que acontece? A gente tem na nossa. Eu quero ver se vocês estão visualizando aqui no Hotmart. Vocês estão visualizando a tela? Ou tem que, acho que tem que. Novamente. Tá aí. Tá aqui? Agora coloca aqui para ver. Pronto. Ok. Tá Aí, assim. então, aqui, assim, aqui eu tenho o hands-on, né? E aí, no hands-on, vocês vão ver o seguinte, que os encontros ao vivo, eles ainda não ocorreram. Então, aqui, ó, o hands-on, assistir, pronto. Os encontros ao vivo estão aqui do lado. E aqui, ó, o primeiro encontro, protocolo do AVC, aneurisma cerebral, que é avaliar, dissecção aórtica, aneurisma estável, hematoma intramural ou trombomural, que é uma dúvida comum, a gente separou um dia o pessoal para essas dúvidas, que é trombomural, pseudoneurisma e hematoma intramural, que o pessoal fica, é uma dúvida cruel, e a gente falou, não, vamos fazer um encontro só para isso, porque é para ninguém sair com essa dúvida. Então, todos esses encontros serão ao vivo e conjuntamente com vocês. E é o pilar mão na massa. A mão na massa. A gente tem os bônus, aqui o bônus, que é justamente a base sólida, que vai ter o próprio curso da gente de imagem vascular, no plantão de emergência, que já tem as aulas teóricas e tem aulas práticas também gravadas já. Os artigos e os Artigo modelos aqui, ó. de laudo. Começa com anatomia, ortolírica na UTC. Então, a gente vai desde o básico até o avançado. Tem os encontros de mentoria dos cursos anteriores, que também estão todos gravados. Artigos também, indicações de artigo para vocês acompanharem. São 8 módulos, é bem Isso. extenso, não dá para a gente Vou te mostrar mostrar tudo tudo. aqui, mas assim, vocês podem ter acesso imediato e assistir no tempo de vocês. E aí, agora falta o pilar, Os casos discutidos que eu já mostrei também na Hotmart, que a gente vai falar. o pilar Treino Real, Real. que é a nossa plataforma da MediCloud. Então, vocês vão ter os encontros ao vivo, são 6, o curso gravado e esse aqui, que é para vocês treinarem. Na nossa plataforma, nós separamos os casos em neuro, neuro básico, neuro, corpo e periférico. Eles estão nesses 3 grupos e nós colocamos básico, intermediário e avançado. Por quê? Para vocês começarem avaliando os exames de uma forma mais tranquila, para vocês começarem a aprender, pegar a mão mesmo. Por exemplo, aqui no caso, tem aqui o corpo avançado, né? Que é a aorta, tórax ou o abdômen. Então a gente clica e aí vem justamente para aqui no Pax, a gente pode navegar aqui de uma forma que vocês vão avaliar as imagens, vão fazer reconstrução e dentro dessa plataforma tem o laudo. Aí visualizar o laudo. Então, vocês, depois que avaliarem as imagens, vocês vão ter acesso ao laudo que foi dado por nós. Então, vocês têm também, podem praticar, para ver se o que vocês visualizaram foi o que a gente escreveu no laudo, dessa forma o aprendizado ser definitivo. E sem casos escolhidos a dedo, é Isso. tudo que você vai pegar no plantão, fora que cada mês a gente pode colocar até 50 casos novos. Exatamente. Então, é muita oportunidade para você exercitar, não é, Carlinha? E a gente já falou de 3 pilares da nossa metodologia Anjo Connect. Agora a gente vai para o 4º pilar. Então, a gente tem a base sólida para você se alimentar, construir esse conhecimento. Você tem o treino real. Você tem o mão na massa, que a gente vai junto nos 6 encontros ao vivo, e o acompanhamento próximo, que é através do nosso grupo de WhatsApp. E aí eu vou chamar um dos nossos alunos que utiliza o nosso grupo para ele falar de como é a experiência com a hands-on e como que é a experiência nesse grupo. Rafael. Rafael, tá aí? Bom dia, tô aqui. Bom dia, professoras. Bom dia, pessoal. Eu não tinha te visto ainda, Rafael. A imagem. Geralmente eu não ligo, a câmera, né? Rafael, você Então já vamos lá. trabalhava com tomografia?
Não, com anjo eu não trabalhava. Eu acabei minha residência foi muito fraco nessa parte, sabe? Acabou que eu não tomei coragem de assumir. Aí eu vi que era uma necessidade no hospital que eu estava, porque o outro radiologista também não mexia com o anjo. Laudava, sim, mas ele não gostava muito, então ele estava querendo passar isso. Aí eu aceitei, sabe, o desafio, né? Primeiro eu entrei no curso, né, do hands-on, e depois eu tive coragem. Falei, não, acho que vai dar certo e vou enfrentar isso aí. Com o curso. E antes, assim, eu vi que durante o curso que eu realmente não sabia nada de anjo, que o meu conhecimento era muito superficial mesmo. E com o curso agora, eu tô vendo uma coisa muito importante, que é o que o vascular ele quer saber. É um laudo, né? Assim, a gente aprende a fazer um laudo que vai ajudar mesmo o paciente e o colega, sabe? É uma coisa realmente que está sendo muito importante. Isso. Tem até um caso aqui de um. Eu não sei se você lembra, professora, mas eu te passei um caso, falei, um colega meu, que é primo, ortopedista, que ele era uma úlcera Lembro. arteriosclerótica penetrante na horta. Na horta, na horta, isso, na horta distal. Isso. E na hora eu mandei o exame para você, você me ajudou, você viu lá, falou, realmente é úlcera, isso, né? Uma urgência. E eu já mandei o laudo para ele, já foi correndo já para o cirurgião vascular, já, no outro dia já estava operado. E Maravilha. corrigido, me agradeceu bastante, foi assim, foi ótimo isso, né? Até para eles pegarem confiança, né, de mim. Isso foi uma ajuda, assim, que eu agradeço todos os dias. Né, estar fazendo o curso ainda, né? Que eu ainda tô, né? E tem que aprender mais coisas, mas assim, tá me dando uma confiança que eu não achei que eu teria na Anjo. E conhecimento também, né? Principalmente conhecimento. Tá fazendo assim muita diferença. Quem tá pensando em começar o Anjo, vai em frente. Pode ter certeza que vai ter todo o embasamento, né? Durante o curso e toda a ajuda também necessária, né? Que vocês sempre dão. Vocês são muito solícitas, todas as duas ótimas, sempre tem paciência para explicar, bastante paciência, né? Todo mundo que tem, e vocês têm bastante, e né, para quem está começando, as dúvidas aparecem toda hora, né? E no momento que você está laudando, assim, sempre vai aparecer uma duvidazinha, e está sendo, para mim, está sendo uma experiência muito positiva. Eu recomendo a todo mundo fazer, porque eu acho importante, né, né, para quem lauda exame, laudar anjo. Eu queria que você falasse, Rafael, você está entrando no pilar do acompanhamento próximo, que esse pilar é do nosso grupo de WhatsApp. Eu queria só que você Uhum. falasse assim, o que que você acha que é o melhor do grupo de WhatsApp? Não, primeiro é que as pessoas mandam casos e às vezes são coisas que você não viu ainda. E você vai, com a dúvida do colega, você vai tirando dúvidas suas também, que eventualmente vão aparecer. Então você vai aprendendo com a prática, todo momento. Sempre quando você está laudando também um exame, você vai laudar, aparece aquela dúvida, manda no grupo, vocês dão uma olhada. Se for um caso muito complexo, a gente manda o Daicon, né? E vocês Sim. olham também. Para mim, assim, esse aspecto do curso é sensacional. É uma coisa que realmente faz diferença para quem está começando, quer aprender. Joia, Rafael. Eu quero agora lhe agradecer, Rafael, porque assim, para nós que estamos nesse trabalho, ver uma pessoa engajada, como você é engajado com o nosso projeto e ver essa transformação, ver as pessoas evoluindo, porque afinal de contas a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui na Terra para Sim. evoluir em todos os aspectos. Isso é de uma satisfação imensa e isso valida o nosso trabalho para nós mesmos, não é? Exatamente. Assim, Eu que só tenho que agradecer, viu? Tanto você, professora Adriana, como você, professora Carla, aos colegas também. Só agradecimentos. Espero continuar com vocês há um tempo ainda, Nós também. porque para mim está sendo excelente.
Muito obrigada. Muito obrigada, Tá? Rafael. A gente é Eu muito que grato agradeço, gente. em ver um depoimento assim, que você fez aí agora. Realmente a gente está trabalhando. Eu falo com a Adriana, aí eu tô no hospital, aí chega, aí pensa, ai meu Deus, tem dúvida. Aí eu fico pensando, eu falo, Adriana, você está chegando muito rápido no Zap antes de mim. Porque como eu estou em dois hospitais, quando eu chego, tem Uhum. aquela coisa de internado, assim, que eu falo assim, ai, senhor, não, vou adiantar aqui e já entro no Zap. Telefonia. Já respondeu. Ainda tem isso, disputa para responder. Vamos lá. É, Obrigada, Rafael. Obrigada, Rafael. eu que agradeço, gente. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau. Então, gente, diante da aula e da nossa metodologia, a gente vai apresentar para vocês o investimento, né? A gente tem o Mão na Massa, que é o nossos 6 encontros ao vivo, onde nós vamos juntos com vocês, nós e vocês, resolver 20 casos de anjo TC, aqueles mais prevalentes no plantão de emergência que a gente apresentou, quais serão os temas, aqueles temas que a gente vê que os alunos mais têm dúvida. Nós comercializamos este curso na plataforma da Hotmart por R$ 3.997. Temos o curso gravado Imagem Vascular no Plantão de Emergência, que consta de 8 módulos teóricos e práticos, artigos recomendados, cópias de laudos, que você pode assistir 10 minutinhos por dia, que vai te fazer evoluir de qualquer lugar. R$ 3.997 é o preço dele na plataforma da Hotmart. Temos a comunidade Anjo Connect, que é, na realidade, essa plataforma da MedCloud, onde nós temos lá 100 casos atualmente, e a cada mês a gente vai alimentar com mais 50 casos e os laudos, R$ 1.791, acesso por 3 meses, porque cada mês fica R$ 597. É um plano de assinatura mensal. Tem ainda como bônus o curso completo Dominando o Doppler das Carótidas e Vertebrais, que aborda tudo de Doppler de carótidas e vertebrais, que está sendo vendido por R$ 1.997. E tem essa comunidade no WhatsApp que a gente nem sabe estimar o valor, porque a gente é ali com você no dia a dia e com você no seu plantão. A gente não larga a sua mão. Como vocês viram no depoimento dos nossos alunos. Se a gente fosse somar tudo isso, daria R$ 11.782. Mas vocês não vão precisar pagar tudo isso. Para vocês que estão aqui, nós daremos um desconto de R$ 7.785. Então, ao invés de R$ 11.782, vocês precisarão investir R$ 3.997. E mais, tem um super bônus para aqueles que entrarem nessa nossa comunidade, nessa hands-on, para você poder colocar a mão na massa, treinar, desenvolver conteúdo através do nosso curso gravado e ter aquela assessoria via WhatsApp em tempo real durante 3 meses. E ter acesso ao curso durante um ano na plataforma da Hotmart e poder colocar lá suas dúvidas. Nós vamos liberar ainda a correção individual de 5 laudos de exame que você vai escolher. Pode ser exame do seu plantão, pode ser exame da sua agenda, 5 laudos com correção individual. Mas esses 5 laudos de correção individual, a gente só vai poder liberar para aqueles que estiverem aqui e entrarem enquanto a gente está no ao vivo. Se você acha que esse é o momento de você transformar a sua relação com a STC, de você estar mais preparado para não deixar passar um achado vascular crítico, que pode aparecer não só nos exames de anjo-TC, mas também nos exames de medicina interna e pode evoluir rapidamente, para você não deixar passar um achado vascular. Se você acha que esse é o momento, entre com a gente para evoluir diariamente. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou
digite esse link que está aparecendo na tela do seu computador. Lembrando que o acesso ao curso é por 12 meses e você tem uma garantia incondicional de 7 dias. Então, assim, você pode entrar, você pode ter acesso imediato a todas as aulas do nosso curso Imagem Vascular no Plantão de Emergência, que já estão lá gravadas, são mais de 40 aulas, 8 módulos teóricos e práticos. Você pode ver os modelos de laudo que está lá dentro de cada módulo. Você pode ver as recomendações de artigo científico, você vai poder acessar, a gente vai liberar o acesso à plataforma para ver os nossos casos. E se você achar que não é para você, pode entrar no grupo de WhatsApp. Você pode pedir o cancelamento da compra e dentro de 7 dias, ninguém vai lhe perguntar nada, você vai receber todo o seu dinheiro de volta. A devolução é incondicional, você não precisa nem justificar. A gente vai abrir para dúvidas aqui no chat. O Francisco está perguntando, Dani, se você puder responder no chat, por quanto tempo dura essas ofertas? Bom, esse super bônus de correção individual de 5 laudos do seu plantão que você vai escolher, esse super bônus é só enquanto a gente estiver aqui no online. Vocês podem perguntar dúvidas aí no chat a respeito do curso, a respeito do protocolo do AVC, vocês ficaram aqui até agora. Aquela tela dos dois. O super, eu acho que o pessoal compreendeu, né? Bom dia. Sim, sim, Eric. Bom dia, ó, Eric Bom está dia. mandando aqui. O curso contempla anja de membros inferiores? Não, contempla sim. Sim. Na realidade, o que ele falou, tem um curso à parte? Não. Nesse curso Imagem Vascular no Plantão de Emergência, a gente tem o módulo 1, Anatomia, o módulo 2, Síndromes aórticas agudas, onde a gente aborda dissecção, hematoma intramural, úlcera aterosclerótica penetrante, com aulas teóricas e práticas. No módulo 3, aneurisma aórtico instável e roto, para a gente saber diagnosticar os sinais de alerta, como referir no laudo, também com várias aulas. E no módulo 4, isso que o Eric está perguntando, anjo TC de membros inferiores, oclusão arterial aguda, diferenciar uma oclusão aterotrombótica de tromboembólica. No módulo 5, isquemia mesentérica aguda. No módulo 6, a tromboembolismo pulmonar e trombose venosa profunda. No 7, protocolo do AVC. E o módulo 8, só de discussão de vários casos clínicos. E a gente aborda também membros inferiores no nosso Mão na Massa, na nossa hands-on, onde nós temos 6 encontros ao vivo e nós vamos juntos com vocês resolver os casos no passo a passo. Então, não só avaliar as imagens, realizar as reconstruções, mas também elaborar esses laudos. E vocês vão ter acesso prévio a esses 20 casos e todos os outros casos que estão lá na nossa plataforma da MedCloud, não é, Carlinhos? Exatamente. Essa plataforma veio agregar, tá? A turma anterior ainda não nós não tínhamos ainda a plataforma da MedCloud com os exames para as pessoas irem entrando e conferindo, né, os achados com o laudo que nós demos. E tinham que baixar o Radiante, o Horus, ou então os Irix, para avaliar os exames. Mas a partir de agora, nós já temos a nossa plataforma da imagem vascular, com os laudos separados em básico, intermediário e avançado, como eu falei anteriormente, que facilita o aprendizado. Quem está começando pega primeiro os básicos e vai perceber que vai estar evoluindo, depois vai pegar intermediário e, por fim, os avançados, os casos avançados. Então, a nossa hands-on
ela é não só a oportunidade de estar com a gente durante 6 encontros para resolver esses 20 casos que são os mais prevalentes do plantão de emergência, mas também conviver diariamente com a gente no grupo de WhatsApp durante 3 meses, onde nós alimentamos todos os dias e nós damos feedback a respeito dos casos, das dúvidas dos alunos em tempo real. A gente, de fato, socorre o aluno na hora da emissão do laudo, inclusive no plantão. A oportunidade de passear por nossa plataforma durante 3 meses, avaliando caso a caso e podendo pré-laudar e checar com o nosso laudo. E esse curso completo do Imagem Vascular no Plantão de Emergência, que aborda todas as patologias vasculares que podem aparecer no seu plantão. Quem aí é radiologista? Quem que tá? Teve. Max é radiologista. Eu acho que Max falou no início que era radiologista. Max, Lidiane também, acho que Lidiane, eu acho que Lidiane é da fala, Itália, né, Carlinha? Quem aí já tem experiência com anjo TC? José, radiologista, Mariana, radiologista, Giovana. Giovana, radiologista. Residente do 2º ano ainda, Lidiane, mas vi alguns casos e tenho medo também de errar. É. José sem experiência, Francine. rádio. O nosso curso, ele aborda desde o básico ao avançado. Mesmo os alunos que não têm experiência, e são a maioria dos alunos, não têm experiência, vão poder aprender e praticar no passo a passo. Nós temos aulas específicas só para anatomia e técnicas de reconstrução tridimensional, para que você possa, do início, aprender desde a anatomia até como adquirir essas imagens. Professora, já laudo alguns exames de ANTC, mas gostaria de aprimorar meus laudos. Exatamente. Aqui, na realidade, a gente dá desde conhecimentos básicos até conhecimentos avançados, propondo um passo a passo a seguir, para que você não deixe passar exames e para que você libere um laudo assertivo com as informações que o cirurgião vascular precisa saber. Aquelas informações que de fato vão determinar a conduta e que você saiba que aquilo que você está colocando do seu lado vai determinar tal ou tal conduta. Você precisa entender a importância daquele exame, como aquele caso que o Rafael falou, de um colega que tinha uma úlcera aterosclerótica penetrante. Então, já pelo tamanho da úlcera, pelas dimensões da úlcera, pela sintomatologia do paciente, a gente já sabia que aquele paciente iria para a cirurgia. Então, a gente tinha que fornecer as medidas necessárias para o planejamento cirúrgico. Vamos lá, pessoal. Muito obrigada pela interação de vocês. Coloquem aí no chat para a gente conhecer vocês mais. A gente já está vendo aqui que tem algumas pessoas que já laudam anjo e querem aprimorar. Tem outras que ainda não laudam e precisam começar aí do básico. E essa interação no grupo é muito legal, porque eu tenho percebido que não só nós ajudamos os alunos, mas eles se ajudam também. Eles se ajudam também, e você poder conviver com pessoas que estão buscando o mesmo propósito que você, mesmo que em estágios diferentes, isso é muito enriquecedor, porque você está sabendo que você está aqui no básico, mas aquele aluno ali tem mais tempo de hands-on, você vai chegar lá também. Então, se vê, você se vê nas pessoas, nos outros colegas, e isso é muito legal. Então, nosso curso contempla desde o básico até o avançado. Vamos lá, pessoal. Quem quiser perguntar,
se a Hands-on é para você, também pode abrir o microfone. Quiser perguntar mais alguma coisa. Essa oferta da correção individual de 5 laudos da sua escolha é só para quem entrar enquanto nós estivermos no ao vivo. Essa hands-on, ela vai estar começando agora, a partir de segunda-feira. A gente vai do básico ao avançado, a gente vai começar com anatomia e técnicas de reconstrução, a gente vai começar a trabalhar conceitos mais básicos para evoluir, e o número de vagas é limitado. Então, o momento é agora para você transformar a sua relação com a ANJO-TC, para você não ter mais segurança, você não ter mais insegurança, né? Você não ter mais medo que apareça uma anjo no seu plantão, até porque exames de alterações vasculares, elas não estão só presentes em exames de anjo. A gente pode pegar um hematoma intramural e um atomo de tórax sem contraste. A gente pode pegar um sinal de aneurisma instável em uma tomografia sem contraste. A gente tem a obrigação de reconhecer achados críticos, de saber que tem naquele exame, que tipo de conduta vai determinar no meu paciente. José colocou aqui, em termos de equipamento, uma anjo-TC de 32 canais pode ser usada para anjo-TC? Pode. Pode sim. É claro que quando a gente tem uma ANJO-TC de 64, a gente consegue imagens mais detalhadas, que é um aparelho mais rápido, que permite realização de cortes mais finos, mas a gente tem alunos que têm ANJO-TC até que fazem em 16 canais. E lá no hospital onde eu trabalho tem o 128, que é mais utilizado, que é utilizado para anjo. E colocaram também um 32 que vai fazer a parte de radioterapia também, mas quando está muito cheia a agenda, às vezes colocam algum exame no 32 também. Se você trabalha com 32, José, né? É. O que a gente aconselha é reconstruir a imagem, quando adquirir o exame, você reconstruir mais fino, tá? Aí dessa forma você não pega um exame sem nitidez. Então você pede na reconstrução pós-exame, você coloca para reconstruir mais fino e você vai ter uma imagem boa também. Ok, se vocês quiserem abrir a câmera também, a hora é agora. Vocês podem perguntar alguma dúvida que vocês tiveram, não só da metodologia ou do próprio caso, né, da nossa revisão de protocolo do AVC. A hora é agora. Vocês podem perguntar. André e Paula, tem alguma dúvida no hands-on? Ok, pessoal. Então, assim, nós agradecemos a vocês que ficaram aqui até agora. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, nós vamos encerrar. Muito obrigada. Obrigada o acompanhamento, né, por a companhia de vocês nesse sábado de manhã, nessa discussão de caso. Nós esperamos que vocês possam evoluir cada vez mais no exercício da ANJO-TC, que já é uma realidade, é um exame que é cada vez mais realizado. Isso. Que hoje em dia tem uma importância muito grande, sobretudo no plantão de emergência, e estamos aqui para ajudar no que for preciso. Vamos encerrar, então. Bom final de semana, muito obrigada e até a próxima, né, Carlinha? Até a próxima, gente.